Graça e paz, irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dessa semana. Nas últimas aulas nós conversamos um pouco sobre uma geração mimada e uma geração independente. Nós precisamos ser uma geração independente. Hoje, dentro dos nossos relacionamentos, você é um aliado ou você é um adversário? É disso que nós vamos conversar um pouco hoje na luz da palavra de Deus. Roda a vinheta. Bom, adversário é considerado um rival. É aquele que, na verdade, se contrapõe a você. Por outro lado, o aliado é aquele que se liga ao outro por uma aliança, ou seja, cumplicidade. É óbvio que quando nós falamos de adversário e aliado, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, nós logo vamos pensar que somos aliados, porque queremos contribuir com a nossa família. Muitos dizem que são aliados e jamais vão se pontuar, vão se posicionar como adversários. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema à luz da palavra de Deus. Queria apontar, na verdade, alguns aspectos importantes que falam sobre adversário e aliado. Mas enfim, logo de cara eu quero deixar uma dica para quem está se achegando a uma vida matrimonial, vamos dizer assim, para aquele que está se achegando a uma vida de relacionamento a dois, ou aquele que está planejando isso, ou aquele que está dentro de um relacionamento. Primeira coisa que nós devemos aprender, que a palavra de Deus nos ensina, que o homem e a mulher deixará seu pai e sua mãe e se tornará uma só carne. Então, nós precisamos entender que na vida matrimonial ou na vida de um casal, uma vida de relacionamento de um casal, não existe individualismo, não existe egoísmo, porque eu preciso pensar na minha esposa e a minha esposa precisa pensar em mim, ou seja, pensarmos no todo. Muitos erram vivendo como solteiros dentro de uma casa, solteiros dividindo um espaço, e não é assim a vida de casal. Porque imagine que as minhas contas são essas, as suas são essas, você paga isso, eu pago isso. Não estou dizendo aqui a questão financeira, apesar que eu entendo que o dinheiro tem que ser investido em toda a família, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, como casal, ter uma vida de unidade. Ou seja, não é dois solteiros dentro de um espaço, é um só corpo dentro de um espaço. E, infelizmente, muitos acabam caindo em divórcio. Muitas taxas de divórcio, vamos dizer assim, no nosso país, apontam por causa de uma questão financeira, que não saber dividir, muitos desconfortos financeiros acontecem na vida de um casal. Muitas, vamos dizer que sim, crise financeira se achegam e os casais não conseguem caminhar, não conseguem seguir, e aí acontece um rompimento. Por quê? Porque querem ter uma vida de solteiro num ambiente onde o Senhor chamou para ter unidade. Então o casal ele precisa viver na unidade. Mas vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículos de número 1 e 2. Diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Bom,
primeira coisa que nós conversamos, que nós compreendemos, primeira coisa que eu quero conversar com você é que a palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 5, versículo número 1 e 2, aponta que nós somos imitadores de Cristo. O propósito do Senhor é nos tornar parecido com Ele. E é isso que aponta aqui a palavra de Deus quando relata que somos imitadores de Cristo. E olhando para uma vida matrimonial, é importante compreender que eu e minha esposa vamos nos tornar mais parecidos. Mais parecidos por quê? Porque eu quero me parecer com ela? Porque ela quer se parecer comigo? Não, porque ambos estão buscando a se tornar parecidos com Deus. Então, obviamente, nós vamos nos tornar parecidos um com os outros, um com o outro. Então, é importante, muito importante, eu e a minha esposa, você e seu esposo, buscar se tornar mais parecidos com Deus. E parecidos com o Senhor, vamos estar parecidos uns com os outros. E aí, nesse sentido de andar parecido um com o outro, eu queria compartilhar com vocês 3 assuntos importantes para uma vida matrimonial, que eu julgo muito importante para o crescimento do casal. Enfim, quais são esses 3 aspectos? O primeiro é amar, o segundo é ceder e o terceiro é perdoar. Se nós colocarmos essas questões em prática em nosso casamento, dificilmente vamos enfrentar dificuldades, dificilmente vamos passar por tempestades e não conseguir vencê-las. Se eu amo, se eu estou cedendo, se eu estou perdoando, eu tenho uma certeza que o meu casamento será um casamento um pouco mais feliz. Por quê? Porque eu tenho um casamento de princípios. Mas enfim, vamos lá. 1 João 4, versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o primeiro princípio para um casamento, para um relacionamento a dois saudável, está na importância de amar. Se Deus faz parte do meu casamento, assim como nós lemos em Efésios 5, versículo 1, nós somos o que? Nós precisamos amar a minha esposa, amar o meu esposo. Então nós temos que aprender a andar em amor. E a Escritura, ela revela isso a nós. Nós acabamos de ler o quê? Que o amor, aquele que não ama não conhece a Deus, mas aquele que ama conhece ao Senhor. Então eu preciso amar a minha esposa. E amar no sentido de se entregar por ela. E a revelação bíblica que Deus tem para nós e que foi dada a nós é o amor. Ele mesmo nos amou. E por isso nós nos tornamos imitadores de Deus em amor. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos andar em amor. Nós precisamos manifestar o amor pela minha esposa, pelo seu esposo. É preciso amar, se importar. E quando a Bíblia fala do amor de Deus, ela usa a palavra ágape. E essa palavra ágape mostra que nós devemos nos manifestar o nosso amor pela nossa família, pelo nosso esposo, pela nossa esposa. E também Paulo vai expressar esse amor em 1 Coríntios capítulo 13, um versículo muito conhecido que você conhece, 1 Coríntios 13, que diz o seguinte, do versículo 4 até o versículo 7, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Versículo 6, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Ou seja, se nós somos imitadores de Deus, nós precisamos entender que andar em amor é um princípio para o nosso casamento, é um princípio para uma vida conjugal. Ou seja, se imitamos a Deus e manifestamos esse tipo de amor, certamente as coisas serão muito diferentes em nosso matrimônio. Ou seja, eu terei muitas bênçãos no meu matrimônio. Então nós falamos a importância de amar. A segunda palavra que eu queria destacar com vocês é a importância de ceder. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 39 até o 41, diz o seguinte, Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, a grande maioria das discussões, brigas, gira em torno de quem está certo. Esse, na verdade, é um desconforto que existe muito presente nos casais. Quem está certo? Mas enfim, de quem tem razão? Muitas vezes não vale a pena ter razão. Há momentos em que é melhor ceder, é melhor você abrir mão, que isso vai se tornar mais agradável. Então, observe que Cristo nos ensinou a fazer isso, a ceder. E dentro de um relacionamento, isso é muito importante. Se seguimos a Deus como modelo e referencial aos seus princípios, o casamento tem tudo para funcionar. O matrimônio não é um desafio por causa da pessoa com quem convivemos, e sim porque esse convívio suscita em nossa carnalidade um egoísmo e mostra quem nós somos, né? Como eu disse, nós nos preocupamos, infelizmente, nós seres humanos às vezes somos muito egoístas, pensamos mais no nosso próprio umbigo. Nós não queremos investir para perder, queremos investir para ganhar. E a dificuldade não está no nosso cônjuge, né? No outro, não. E sim na nossa incapacidade de ceder. Então, o que eu preciso aprender, o que você precisa aprender, a importância de ceder. Às vezes é preciso ceder para que o relacionamento cresça, para que a bênção do Senhor se achegue. E assim vamos colher frutos. Então, nós conversamos a importância de amar, a importância de ceder. E agora eu queria compartilhar com vocês a importância de perdoar. Nós lemos no início o texto de Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. E agora eu queria ler com vocês Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 32, que diz o seguinte: Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, se imitamos o modelo de Cristo, se somos imitadores de Cristo, precisamos aprender a perdoar. Esse é um ponto, esse é um princípio muito importante e crucial no caráter de Deus, porque nós fomos perdoados pelo Senhor. Se imitamos nosso modelo referencial, que é Deus, nós perdoamos como Ele perdoa, com um ato de misericórdia, não não pensando no meu próprio umbigo, vou perdoar porque eu vou receber isso. Não, mas porque é um ato de misericórdia. Eu não estou esperando um retorno, apesar que quando eu perdoo,
eu vivo em paz. O retorno também vem para o meu coração. Mas levaremos o nosso relacionamento ao nível mais profundo de cura, restauração e intervenção divina quando nós aprendemos a perdoar. E a instrução bíblica é muito clara em relação a isso, porque nós acabamos de ler que nós precisamos perdoar uns aos outros, como Cristo perdoou a igreja. Então, eu preciso andar em perdão. Eu preciso aprender a perdoar. Então, nós conversamos a importância do amor, nós conversamos a importância do ceder e nós conversamos a importância de perdoar. Enfim, eu queria concluir com vocês perguntando: você é um aliado ou você é um adversário? E como eu disse, adversário é aquele que se opõe contra você. Aliado é aquele que caminha com você. No seu relacionamento, quais são os princípios que tem no seu coração? Quais são os frutos que têm sido mostrados? Frutos de aliado ou frutos de adversário? Não se engane, não se assuste. Muitos estão sendo aliados dentro do casamento e isso é bênção. Mas infelizmente, não se assuste, muitos têm sido como adversários. Não têm amado suas esposas, não têm amado seus esposos, não têm cedido, só têm pensado no próprio umbigo e não têm perdoado. Nos princípios de Deus, o amor, o ceder, o perdão são caráteres, são princípios que precisamos ter em nosso relacionamento. Então, a única coisa que nós podemos concluir é que sem Deus o nosso relacionamento pode tornar algo frustrado, algo terrível e vai nos dar muita dor de cabeça. No casamento será impossível viver a plenitude do propósito divino sem a presença do Senhor. Eu preciso atrair o casamento, eu preciso atrair a presença de Deus, eu preciso ser imitador de Deus, eu preciso. Divórcio não é plano de Deus para o seu casamento, não é. O que Deus tem para o seu casamento é uma vida de crescimento, é uma vida de frutos. Por melhor que pareça a sua relação aos olhos humanos, se nós estivermos com o nosso relacionamento, se nós estivermos distanciando o nosso casamento do Senhor, podemos correr o risco. E não é numa zona de risco que devemos caminhar, é numa zona de segurança. Mais uma vez eu pergunto a você: você tem sido aliado ou você tem sido adversário dentro do seu relacionamento? Que você possa ser um aliado, alguém que vai amar, alguém que vai ceder, alguém que vai perdoar. Amém? Esse é o estudo bíblico de hoje e na semana que vem vamos conversar mais um pouquinho a respeito de um relacionamento. Deus abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Se você estiver perto do seu esposo, da sua esposa, queria convidar você nesse momento a fechar os olhos, dê a mão a ele e vamos juntos ter uma palavra de oração. Pai, eu quero em nome de Jesus consagrar mais uma vez diante de Ti este casamento, este matrimônio, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que possamos colocar esses princípios em prática, amando, cedendo e principalmente perdoando, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos Teus filhos e filhas e que eles possam crescer na Tua graça, na Tua palavra. Eu oro, ó Pai, entregando diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, paz do Senhor. Nós somos a Igreja Metodista Central em Linhares e essa foi a Escola Bíblica dessa semana. Paz do Senhor.